Você sabia que a fé e a obediência andam juntas e não podem de maneira nenhuma separar-se? Tem muitas pessoas que dizem que têm fé em Deus. Eu já vi muitos ímpios dizendo o seguinte: eu tenho muita fé em Deus, eu creio muito em Deus, mas quando você olha para a vida dele, você vê uma vida promíscua, pecaminosa, uma vida errada, uma vida de uma pessoa que engana os outros, que passa a perna dos outros, uma pessoa que, quando tem qualquer oportunidade de enganar, engana, né? Então, a ideia que essas pessoas têm de fé é simplesmente acreditar que Deus existe, mas elas não relacionam a fé com a obediência. E hoje, nesse devocional, eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Abra sua Bíblia em Salmo 37. Nós vamos ler o verso 3, que nós vamos encontrar esse princípio que o salmista, Davi, está escrevendo, está ensinando. Depois nós vamos para o Novo Testamento, onde eu vou trazer uma palavra lá na carta de Tiago, que vai ficar muito mais claro esse ensino que Davi está escrevendo. Então, se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus. Todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, eu entro para trazer um devocional, para trazer uma palavra, para abençoar a sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever. Clica no botão vermelho aí embaixo, já se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações, certo? Para que você possa ser abençoado todos os dias. De manhã eu solto aqui, 5 horas da manhã, estou trazendo um devocional para abençoar a tua vida. Então, Salmo 37, verso 3, Davi escreve o seguinte: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Perceba o seguinte, no verso 3, Davi ele cita duas coisas: confia no Senhor e faz o bem. Então, nós temos duas coisas que Davi está citando que não podem ser separadas. Confiança, o que Davi está falando? Fé. Então, confiar é ter fé, que ele está falando aqui. E faz o bem. O que é fazer o bem? Obediência. Então, confia no Senhor e faz o bem. São duas coisas que Davi está mencionando que estão relacionadas uma à outra. Então, perceba o seguinte: a verdadeira fé, ela é acompanhada de obediência. Ela não pode vir sozinha. Então, se você que está me assistindo diz que crê em Deus, mas que não obedece nenhum dos seus princípios, que não anda segundo a palavra, que não anda segundo o evangelho, que não procura viver a Bíblia, aquilo que está escrito na Bíblia, a fé que você tem é vã. Não é uma fé, é uma enganação, é fraude, isso que você está dizendo que você tem. Não tem como uma pessoa que vive na promiscuidade dizer que tem fé em Deus, mas vive na prática do pecado, é promíscua. Isso não existe. Segundo a Bíblia, não existe. Eu vou mostrar para você. Então, primeiro aqui, verso 3 de Salmo 37, Davi está dizendo: confia no Senhor e faz o bem. São duas coisas que estão relacionadas. Davi está relacionando uma coisa com a outra. A confiança, ela vai gerar a obediência. Estão relacionadas. Estou repetindo isso, que é para ficar na sua cabeça. Nunca mais você vai dizer que tem fé, mas não obedece a Deus. Tem que haver uma obediência. Agora eu quero aqui no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Se você puder abrir a sua Bíblia e abre comigo. Tiago fica depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2, verso... aqui no verso 20. Olha o que Tiago vai escrever, explanando um pouco mais sobre esse assunto. Primeiro ele vai dizer o seguinte: mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ele está fazendo uma pergunta. Vocês querem saber se a fé sem obra é morta? Aí ele vai argumentar. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Verso 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O que Tiago está falando aqui? Tiago está relacionando a fé com a obra. Abraão creu em Deus e a consequência dessa fé que ele creu, ele obedeceu. A Bíblia vai dizer que creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Como ele tinha uma fé em Deus, esse episódio que Tiago está citando aqui é quando Deus manda ele oferecer o seu filho em sacrifício num monte que Deus tinha falado para ele onde era. Ele disse assim: vai lá, sobe um monte e tal e oferece teu filho em sacrifício a mim. Abraão cria em Deus. Por ele crer, ele obedeceu a ordem de Deus. Então não tem como eu dizer que eu tenho fé e eu não obedeço. Isso não existe dentro da Escritura. Fé sem obediência não é fé. Então a fé, ela precisa ser acompanhada das obras. Não existe fé sem obra. Agora, nesse mesmo livro, em Tiago, no capítulo 2 ainda aqui, você que está com a Bíblia aberta, vamos ler aqui agora o verso 18 e 19. Vamos retroceder um pouquinho. Agora a gente vai ler o verso 18 e 19. Olha o que ele vai dizer. Mas dirá alguém: tens tua fé?
e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora vamos dar uma pausa aqui para analisar o que Tiago está dizendo. Vamos ler de novo, bem devagar, que eu quero mostrar uma coisa para você aqui. Ó. Mas dirá alguém, tens tua fé? E eu tenho as obras. Então são duas pessoas, uma que tem fé e outra que tem obras. São dois sujeitos aqui. Aí ele vai dizer, o primeiro, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sabe o que Tiago está dizendo? Aquela pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras, não tem como ela provar. Porque a fé se prova pelas obras. Então se eu digo que eu tenho fé, aí alguém chega e te me prova que essa tua fé é verdadeira. Como é que tu vai provar isso aí? Não tem como provar. Porque tu está dizendo, eu tenho fé, eu creio. Mas prova para mim aí, prova como é que tu vai mostrar que essa tua fé é verdadeira? Não tem como provar. Agora Tiago vai citar uma segunda pessoa que vai dizer o seguinte, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Não tem como mostrar, porque as obras é que demonstram a fé. Aí ele vai dizer, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a fé se conhece pelas obras. Agora veja o verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Aí ele vai dizer, também os demônios creem, estremecem. Então a tua fé, que não tem obras, é semelhante à fé dos demônios, é isso que o Tiago está falando. Você que diz que tem fé, mas não obedece à palavra de Deus, você é igualzinho a um demônio. Porque o demônio, ele acredita. A fé dos demônios é o seguinte, eles acreditam que Deus existe. Eles acreditam que Deus é poderoso, que Deus criou todas as coisas, que Deus ele pode ressuscitar, que Deus ele pode matar, que Deus ele pode criar, que Deus ele tem poder sobre tudo. Eles acreditam nisso. Só que eles não obedecem a Deus. E uma coisa que eles fazem, que eu acredito que muitas dessas pessoas que dizem que têm fé não fazem, os demônios eles creem e eles estremecem, eles tremem diante da presença de Deus. Eles ficam com medo, eles tremem porque sabem que Deus é poderoso. Ou seja, eles acreditam que Deus existe e eles tremem diante da presença dele. Muitas pessoas que dizem que têm fé, elas dizem que acreditam, igual os demônios, mas elas não tremem diante da presença de Deus. Elas não tremem, elas não têm temor no seu coração quanto ao poder de Deus, quanto quem Deus é. Elas não temem. Por quê? Porque se elas temessem, elas não viviam na prática do pecado. Se elas temessem, elas não eram imoral. Se elas temessem, elas não chamavam palavrão. Se elas temessem, elas não eram adúltera, não eram mentiroso, não eram ladrão. É isso que o Tiago está ensinando. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho obra. Se eu não tenho obra, eu não tenho fé nenhuma. Essa minha crença de eu tenho muita fé em Deus é enganação, é ilusão, é mentira. Está se enganando. Fé sem obras é morta. Não existe. Amém? Então espero ter esclarecido esse assunto na sua vida. Se você gostou desse devocional, deixa um comentário aí embaixo e agora a gente vai orar sobre esse assunto. Amém? Feche seus olhos aí e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia. Pai Santo, ensina-nos pelo Teu Espírito Santo, nos capacita para que possamos obedecer a Tua palavra. Que possamos ter uma fé que realmente se mostra em nossas obras. Que a nossa fé venha a ser mostrada no nosso comportamento com a nossa esposa, com o marido, com nossos filhos, no nosso emprego, com o nosso chefe, na nossa igreja, no nosso dia a dia. Que a nossa fé verdadeiramente venha a se mostrar através das nossas obras. Nos capacita a fazermos isso, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que a nossa fé venha a ser verdadeira, em nome de Jesus. Peço isso sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que me acompanham, que me assistem nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus.